Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no quinto vídeo do Pai Nosso. Então, tira a sandália dos pés e vem com a gente! Antes de tudo, nós vamos começar a pensar no que significa a palavra perdoar. E para isso, nós vamos ler a parábola do credor incompassivo. Credor significa a pessoa que empresta dinheiro para alguém. Incompassivo significa sem compaixão. A pessoa não tem pena, não tem piedade. Então vamos ler essa parábola que se encontra em Mateus 18, dos versículos 21 até o 35. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, crianças, essa parábola é sobre a palavra perdoar. O que significa perdoar? Perdoar significa não cobrar a dívida de alguém. Se alguém peca contra você, faz uma coisa errada contra você, essa pessoa, ela acaba contraindo uma dívida com você. Ela acaba devendo uma dívida no sentido de que ela precisa pagar por aquilo que ela fez, né? Então, se ela fez um pecado contra você, o que ela merece? Uma punição, ela merece que seja cobrada nela o mesmo sofrimento que ela causou a outra pessoa, né? E perdoar significa a pessoa que foi ofendida não querer cobrar essa dívida, não querer que aconteça algo ruim para a pessoa que fez o dano, a pessoa que fez a ofensa. É deixar que Deus mesmo ele vai cobrar essa dívida. Deus que vai cuidar dessa ofensa. Perdoar é deixar Deus resolver, é não querer nós mesmos
e cobrar essa dívida, querer que a pessoa pague por aquilo que ela fez, né? E esse é o 6º mandamento, o mandamento de amar o próximo, de não querer o mal do próximo, não matarás, significa tudo isso. É o mandamento do amor. É você não querer cobrar uma coisa ruim, mesmo que a pessoa mereça pagar aquela coisa ruim, né? Essa é uma aplicação do 6º mandamento. E Deus nos amou assim. Como? Quando nós ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos de Deus, Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar a dívida que a gente tinha com Deus. Então, se Deus nos amou, a gente devendo a Deus por tantas coisas erradas que nós fazemos, por tantos pecados, Deus mesmo assim mandou seu Filho para pagar essa dívida no nosso lugar. Esse é o exemplo de amor que Deus teve para conosco e que Ele quer que nós tenhamos para com as outras pessoas. Então, perdoar é não cobrar a dívida, é não cobrar a ofensa. Agora nós vamos passar ao momento da palavra. O trecho que nós vamos ler hoje continua sendo em Mateus, capítulo 6, mas hoje nós vamos ler do versos 9 até o verso 15. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreender a tua vontade e também para te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos estudar a parte da oração do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E Jesus nos ensinou a orar dessa forma: perdoa as nossas dívidas. Quando nós pedimos a Deus para perdoar as nossas dívidas, significa que nós reconhecemos que temos dívidas com Deus, né? E quais são as nossas dívidas com Deus? São os nossos pecados. Os nossos pecados provocam uma dívida com Deus. Nós ficamos devendo a Deus quando nós quebramos os seus mandamentos. E a gente precisa saber que um pecado no mínimo grau, menor grau de um pecado, ele provoca uma dívida imensa, tão grande, que ela só pode ser paga com a eternidade no inferno. É isso mesmo, criança. Imagine que você apenas contou uma pequena mentirinha para uma criança de 2 anos. E o que essa mentirinha vai provocar, né? Talvez não provoque muitas consequências, mas é um pecado. Qualquer tipo de mentira é um pecado. E esse pecado que tem pequenas consequências, sabe o que ele merece? Ele merece ser pago com a eternidade, a vida inteira, mais toda a eternidade no inferno, sofrendo a ira de Deus. Porque Deus é santo e os seus mandamentos não podem ser quebrados. Eles são pagos, a quebra de qualquer mandamento
é paga com a eternidade no inferno. Então, qualquer pecado que nós façamos, ele significa uma dívida imensa que precisa a eternidade inteira sendo paga. E quando nós pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas, é para que Deus não cobre em nós essa dívida, para que a gente não sofra no inferno a eternidade, no inferno por causa desses pecados que nós cometemos. E nós só podemos ter as nossas dívidas perdoadas porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava pagando as dívidas de todos os crentes do mundo inteiro, dos crentes que vieram antes dele, que creram nele, e dos crentes que viriam depois dele, e dos crentes que eram da época dele, que criam nele. Então, você pode ter a sua dívida perdoada se você confiar de todo o seu coração que Jesus pagou essa dívida por você quando ele morreu naquela cruz. E pedir, continuando, né? Jesus nos ensina, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos ensina a orar que Deus nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então, imagina só, se Deus for nos perdoar da mesma medida que nós perdoamos as pessoas. Vamos parar para pensar. Aquele amiguinho, aquele coleguinha que fica implicando toda vez, que fica chateando todo mundo e que você já tá bravo com ele porque ele não para de fazer coisa chata. Imagina que Deus vai perdoar você da mesma forma que você perdoa esse amiguinho. Será que vai ser uma coisa boa para você? Se Deus perdoar, sentir por você a mesma coisa que você sente por esse amiguinho. Eu acho que as consequências não vão ser muito boas, né? Então, quando nós oramos dessa forma, nós estamos assumindo um compromisso de perdoar e amar pessoas difíceis. Porque da mesma forma que a gente quer ser perdoado por Deus, né? Porque nós pecamos contra Deus todos os dias. E nós queremos que Deus continue nos perdoando, não é verdade? Mesmo que amanhã a gente vai pecar de novo, a gente vai pedir perdão e a gente quer que Deus perdoe, não é verdade? Então, da mesma forma que nós queremos ser perdoados, repetidas vezes, 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 e vezes 7 e infinito, nós também devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Ah, tia, mas ele nem me pediu desculpa. E você tem que perdoar mesmo se a pessoa não pede desculpa. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. A gente não tinha pedido perdão, a gente não tinha se arrependido dos nossos pecados e Jesus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E assim Deus manda que nós devemos amar as outras pessoas também, mesmo que elas não mereçam. Então, nós aprendemos que quando oramos, perdoa as nossas dívidas, é porque nós reconhecemos que temos pecado contra Deus e que nós merecemos pagar uma dívida enorme. Então, nós estamos pedindo que Deus não cobre essa dívida em nós. E Deus só vai nos livrar dessa dívida quando nós cremos de todo o coração que Jesus pagou essa dívida em nosso lugar. E quando nós oramos que Deus nos perdoe da mesma forma, assim como nós perdoamos nossos devedores, nós estamos assumindo um compromisso de amar e perdoar pessoas difíceis, mesmo que elas não mereçam. Ok? Vamos passar os nossos momentos de atividade agora. Então, como a gente sempre faz toda semana, nós vamos preencher o nosso planner de oração. E na lição de hoje, você vai preencher aquele espaçozinho que diz assim:
comunhão com Deus e com as pessoas. O que alguém fez de errado comigo eu preciso perdoar. Então você vai escrever uma coisa chata que você guarda no seu coração, que é difícil você perdoar aquela pessoa que faz aquilo. Você vai escrever isso aqui e no seu momento de oração espontânea, da sua oração que você faz sozinho, você vai orar por esse assunto, tá bom? E o segundo momento de oração, que não é individual, mas é com alguém, você vai memorizar a parte da oração do Pai Nosso de hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí você vai chamar alguém da sua família para fazer a oração do Pai Nosso com você. E você vai ter que ter decorado do início do Pai Nosso até esse pedacinho para orar junto com essa pessoa, ok? E a nossa segunda atividade é o preencher o quadro ilustrativo do Pai Nosso, tá? Com uma figura. E você vai escolher uma figura parecida com essa aqui que eu sugeri para você. Vai imprimir do tamanho dos quadrinhos do seu quadro ilustrativo e vai colar nesse pedaço da oração de hoje. Perdoa as nossas dívidas, tá bom? E aí a cada semana você vai preenchendo esse quadro com uma figura que vai te ajudar a memorizar, tá? Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com o quadro ilustrativo do Pai Nosso e também com o planner de oração. Vou deixar disponível para você poder fazer as duas atividades, ok? Espero que você tenha gostado. Beijo, tchau!